Salve, salve, rapaziada! Jordan na área, youtuber mais cervejeiro do Brasil, voltando finalmente com as reações de torcedores putaços! Teve o clássico aí na Vila Belmiro. Rapaz, acho que eu nem chamo mais de freguesia, eu chamo de paternidade mesmo, hein? O Palmeiras vai ter que pagar pensão por paternidade socioafetiva, porque nem precisa de exame de DNA. O Palmeiras é muito pai do Santos. Mais uma derrota do Santos aí, nesse clássico contra o Palmeiras, de virada, em casa. Aí os santistas estão como? Vamos lá. Que derrota idiota na Vila Belmiro. Nossa, começamos bem. Olha, foi uma derrota idiota, mas foi uma derrota merecida. Porque o Santos em momento algum foi melhor do que o Palmeiras. O Santos em momento algum trouxe grandes preocupações ao Palmeiras. Achou um gol numa cobrança de falta do Guilherme. A bola desvia. Quarto gol dele no campeonato, que desviou e matou o goleiro palmeirense. Mas fora isso, o Santos não marcou pressão, o Santos se defendeu o tempo inteiro, teve menos posse de bola. Era o Santos do Carille? Se livrou muitas vezes da bola, os jogadores tomando um monte de decisão errada, o Wendel, o Soteldo, na hora de dar passe decisivo, né? Além da triste realidade, que assim, se o Neymar tá nesse time do Santos hoje, tava uma melhora considerável. Mas ele não faz milagre. Do Neymar, vai sofrer, hein? Ele não faz milagre. O Santos começou com o Tassiano de ponta direita, que é um jogador lento, né? Ele ia fazer só aquele corredor para correr menos. Aí ele se machuca, sente lesão muscular normal no começo da temporada. Aí entra o Lucas Braga, que não faz nada no jogo. Né? Não faz nada no jogo. Aí o treinador tira o Lucas Braga, o que não tem problema nenhum, porque aqui a gente não tem que ter essa ideia de coitado, entrou, não pode sair. Não, mudou o sistema tático do time. E aí quando ele toma o gol de empate e acha que tem que colocar alguém de novo na ponta direita, sabe quem ele coloca? O Rainer. Nossa. Porque ele precisa de alguém com velocidade ali. Rainer libertou. Então, eu tenho várias coisas para falar sobre esse jogo, mas ficou claro que quando você tem como opção para a ponta direita o Lucas Braga e depois o Rainer, alguma coisa errada tem. Não pode brincar. Não pode brincar. E não pode virar a bunda para a bola quando alguém dá um chute da entrada da área. O jogador de futebol que tem medo da bola não dá, né? Virou o Soteldo. Aí a bola do camarada lá também dá uma desviadinha no meio do caminho, o Santos toma um gol no acréscimo. Você está jogando mal, está sendo dominado, segura, dá um jeito. Não fica deixando a bola ir para a área o tempo todo, né? Segura a bola na frente. Não é possível que nem isso o Wendel consiga fazer e outros jogadores. 90 e tanto do segundo tempo, nos acréscimos, tomar um gol de 2-1. Sabe? Sair de casa com uma derrota, mais uma pro Palmeiras. E também entrou com um monte de desfalque, um monte de jogador que não atuou, com um monte de menino da base. A diferença é que o Palmeiras tem um trabalho de base consolidado, né, já há um tempo, hoje a base e que coloca à disposição do time principal os jogadores jovens. O Santos tem um atraso em relação ao aproveitamento de jogadores jovens, porque depois que Marcos Leonardo e Ângelo foram embora, o ano de 2024 foi zero em termos de aproveitamento de jovens. O choque de realidade veio, o Santos perdeu em casa para o Palmeiras, basicamente reserva, cheio de meninos da base, com jogadores que não ocupam o time titular de Abel Ferreira, por 2-1, uma atuação bem decepcionante. O técnico cobrou reforços na coletiva, mas queimou jogadores na coletiva. Precisamos ser honestos. Eu já estava irritado, o calor em Santos está infernal, eu perdi meu microfone, sabe Deus onde foi parar. Tomei chuva num dia de calor de 90 graus, cheguei pingando suor e chuva na Vila Belmiro. E meu time ainda perdeu de virada um clássico. Então, até pela irritação que eu quero logo dormir, não gravei lá na Vila porque saí da arquibancada rápido, fui para a coletiva, vim para casa correndo. Não teremos análise tática neste vídeo, aqui teremos comentários, é claro, mas a análise tática fica para o vídeo de quinta-feira, tirando alguma necessidade de vídeo que atrase um pouco mais. Mas enfim, no geral, teremos outro vídeo tático, porque eu acho que temos coisas a mostrar
mas neste vamos comentá-las. E a primeira é o choque de realidade, né? É claro que a gente se empolga com o acesso, é claro que a gente se empolga com o bom futebol mostrado em vários momentos contra o Mirassol. É claro que a gente se empolga com atuações individuais boas, mas no primeiro duelo contra um time de primeira linha da Série A, desfalcado, né? Essa é a questão. Por mais que tenha sido uma opção deles, o Santos não bateu de frente. O Santos jogou menos que o Palmeiras. O Santos foi pior que o Palmeiras. O Santos perdeu para o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, de forma justa. Né? Eu acho muito difícil você virar bem e justificar. Você pode até tentar e pode conseguir, você pode realmente achar isso. Mas eu acho muito difícil você conseguir dar bons argumentos para dizer que o Santos merecia a vitória. Não merecia. Por mais que o gol saia, a gente termine o primeiro tempo vencendo, o Palmeiras não deu grandes chances ao Santos. O Santos não construiu grandes chances. O Everton não precisou trabalhar tanto assim. Nem o Brasão, na verdade, né? Mas o Palmeiras teve mais a bola no campo de ataque, forçou o Santos a marcar em linha mais baixa, como questionei ao Caixinha na coletiva, depois acrescento no vídeo tático, e ele respondeu que de fato não conseguiu colocar esse time para marcar no alto. O choque de realidade veio, o Santos não conseguiu implementar o que quer, impor o que quer contra o rival, que mesmo sem seus titulares, na maior parte, é mais forte. E não é o único, né? Outros tantos times da Série A são melhores no momento que o Santos. Isso é um choque de realidade, porque a gente, claro, começa o ano com esperança. E até recebi algumas provocações. Você falou que tal jogador não era para a Série A. Hoje mostrou, né? Tirando o Escobar. O Escobar foi muito bem contra o Estevão, eu preciso pontuar isso. Mas outros jogadores foram muito mal, ou foram abaixo, ou não renderam tanto contra o primeiro time de Série A. O Mirassol é da Série A, mas vocês entenderam. No ano, primeiro clássico do ano, não renderam. Não mostraram físico, não mostraram, como o Caixinha falou, até vontade de vencer. Coisa que o Palmeiras, mesmo não brilhando, teve mais que o Santos. É uma pena, né? Falando até do lado como torcedor, porque o Santista vai à Vila, apoia o time, mesmo com jogadores que, no geral, a gente não queria que estivessem lá. Não, nós vamos apoiar e perde, e perde, e perde. Eles não conseguem ganhar do Palmeiras com frequência, né? São poucas vitórias nos últimos anos. Uma nem valeu de nada, que foi aquela em Barueri. A outra meio que não valeu também, porque a gente acabou perdendo o jogo de volta do Paulista. Então, assim, falta uma vitória marcante e que valha de fato alguma coisa no final das contas contra o Palmeiras. Não foi hoje, mais uma vez. Infelizmente, ontem tomamos um passeio dos pivetes do Endes. O que é os pivetes? Tomamos do Endes? Infelizmente. Isso demonstra a fragilidade que a nossa instituição realmente se encontra. Imagine com esse time no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos passar um vexame muito maior. Isso já demonstra que realmente as contratações pífias do nosso presidente Marmelão Omisso Teixeira, todas elas foram, infelizmente, erradas. Infelizmente, contratações medíocres, cretinas e defasadas. Só jogadores sarcófagos, só sarcófagos. Olha, o Wendel, Zé Ivaldo, Tassiano, Lucas Braga, esses caras nem no elenco deveriam ser relacionados mais. Tassiano custou não 30 podem mais milhões. ser relacionados. E olha, quando entrarem em campo, se caso entrarem em campo, ou mesmo no banco, a torcida tem que se manifestar. Tem que se manifestar e falar o nome do jogador que deve sair da instituição. Tem que manifestar democraticamente, criticar e muito, porque esses jogadores, eles podem ser jogador de qualquer outra coisa, menos de futebol. Futebol demonstraram que não são jogadores de peteca. E ontem, Pebolim, os erros táticos, medíocres, dos gols que tomamos, de virada, de um bando de pivete, eu chamaria de um bando de pivete. Ontem não estava o time, né, profissional realmente do Palmeiras. Ontem estava a base do Palmeiras jogando contra a gente. Para você ver o nível de respeitabilidade que o Santos impõe aos seus adversários. Nosso adversário vem com a sua base, com os seus garotos que estão fazendo experiência para jogar contra o elenco profissional do Santos Futebol Clube. E o nosso elenco toma uns gols medíocres daquele. Chega a ser vexaminosos. Principalmente o segundo gol. Um erro infantil, um erro cretino de bola, um erro cretino. E aonde está o profissionalismo desses jogadores, se dizem jogadores profissionais? Eles mesmos deveriam arrumar aquilo ali.
se posicionar taticamente, porque a bola rebatida, ela tá de frente pro adversário, e a vantagem é 90% do adversário de conseguir fazer uma jogada e encaixar a gente. Será que eles não sabiam disso? Que jogador profissional que não sabe disso? São coisas básicas. A segunda bola rebatida, se cai no pé do adversário, ele tá de frente com você. Ele tá de frente, a chance dele é 90%. Perfeito. Isso é uma coisa cretina, medíocre. Um gol medíocre. O Brasão ontem, coitado, fez o que pôde. E alguém precisa gritar nessa zaga, gente. Alguém precisa gritar, mas gritar mesmo. Ninguém que se comunica nessa zaga. Uma zaga dura, arcaica, velha, cansada e não tem soberania. Isso que é o principal, não tem soberania dentro de campo. E aí acontece que os adversários, sabendo disso, aproveitam-se dessa fragilidade da nossa zaga. Onde o Soteldo tinha que estar ali marcando, o Soteldo tinha que estar foi bizarro. na frente dos atacantes verdes. Tinha que estar na frente para sair um contra-ataque, caso a segunda bola caísse no nosso tudo espaço. Errado. E ele tinha que estar lá, e não ali fazendo aquilo que deveria estar o Zé Ivaldo, o Luan Pérez e outros membros da zaga, os laterais. É ridículo. O Caixinha, coitado, eu não o culpo por nada. Ele é uma vítima assim como nós. Caixinha fraco, ele é uma vítima assim como nós. E ontem na entrevista ele deixou isso bem claro. Eu não tenho culpa de nada. Fala aí, meus amigos. Acabei de chegar da Vila Belmiro, tô em casa, acabei de tomar um banho. Fui lá torcer, empurrar o Santos para ver se a gente conseguia sair dessa sina que é perder tanto pro Palmeiras nos últimos anos. Desde 2019 o Santos só teve duas vitórias em cima do Alviverde. E mais uma vez, por N fatores, por N questões, passa desde diretoria, hoje até pela comissão técnica e pelos jogadores que estão em campo. Uma derrota que, na boa, tem que incomodar. Tem que incomodar. Tem que incomodar eu, que tenho 31 anos, quem é mais velho, quem é mais jovem e lembra da geração 2010, 11, 12. Porque hoje, eu na Vila Belmiro vi algumas crianças, adolescentes ali, que quando o Palmeiras fez o segundo gol, eles falaram assim, normal. Caralho, já estão acostumados. Caramba, nunca dá. Um espírito de fracassado nos clássicos, mesmo dentro de casa, um lugar onde a gente sempre comandou, fez o que a gente queria, né? Fazer protesto. Eu vejo uma geração de santistas vindo aí, se acostumando a perder e, pô, na boa, não dá pra ser assim, não podemos aceitar isso. Palmeiras que é um carrasco que sempre tá jogando água no nosso chope, né? Nos anos 60 foi um dos maiores rivais do Santos naquela era de Pelé. Nos anos 90, nos anos 2000, mesmo sendo rebaixado, estava lá atrapalhando o Santos. Fala pessoal, vamos falar sobre essa derrota do Santos, né? Derrota de virada. Santos que começou vencendo a equipe do Palmeiras com um gol de falta de Guilherme, depois acabou cedendo a virada no segundo tempo para a equipe palmeirense. Um banho de água fria, né? Convenhamos. Começamos a partida ali meio que confiante, que poderia dar bom pro Santos. E aí o Santos encontra ali o golzinho de falta do Guilherme, vai pro segundo tempo e aí desandou. E foi o que aconteceu com o Lucas Braga. Eu vi algumas pessoas falando que foi sacanagem, que deveria ter tirado no intervalo e não aos 10 minutos do segundo tempo. Mas eu vou ser bem honesta, tá, gente? Eu prefiro que o treinador reconheça que errou e tente consertar do que por ficar com dó do jogador, mantém ele em campo e aí o time acaba se dando mal. Pô, mas aí botou o Rainer. O Lucas Braga pra mim não tava contribuindo em absolutamente nada. Mas depois entrou o Rainer. Também isso. Não, né? Eu acho que um erro não justifica o outro. E falei isso aqui no canal, falei no De Olho no Peixe quando eu participei do programa. Se você não tem pontas para jogar e te trazer qualidade, então muda seu esquema tático. Coisa que o Tite não fez. O Caixinha não é um cara que fica abraçado a um esquema tático, não? Né? No Red Bull Bragantino ele mudava. São erros que tem no começo de trabalho. É natural ter erros no começo de trabalho. Eu não tô queimando o Caixinha de forma alguma. Eu vejo algumas pessoas já pedindo fora a Caixinha. Não, superestimado. Eu acho que você tem que dar, primeiro, material para que ele consiga trabalhar. Então precisa sim contratar jogadores. Foi um Santos que errou muito na sua preparação. Desde lá da época da Série B, no finalzinho da Série B. Demorou para contratar jogador, demorou para mandar Galo embora.
Verdade. que atrasou a janela de transferência do Santos, demorou para contratar um técnico, que poderia inclusive ter sido o Caixinha. Lembra que a gente falou e teve a confirmação do próprio Caixinha, que o Santos conversou com ele. Só que depois de um mês só que o Santos voltou a falar com ele e de fato fechar. Então perdeu tempo. Alô, Varaneiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço. Voltei. Direto aqui da Vila Belmiro, onde o Santos perdeu para o Palmeiras por 2-1 na terceira rodada do Campeonato Paulista 2025. O Santos perdeu de virada, abriu o marcador no primeiro tempo, numa cobrança de falta do Guilherme. Sempre ele, Guilherme protagonista, desvio na barreira, matando o goleiro Everton. As mudanças do Pedro Caixinha não foram felizes. O Santos Futebol Clube, no segundo tempo, não conseguiu criar contra-ataques. Teve oportunidades, mas sempre pecava ali no último passe e também na questão física. Era um Santos claramente pregado em campo, Soteldo com a língua para fora, sentindo cãibras. Vimos também outros jogadores do Santos sem condição física e o Palmeiras se aproveitou de tudo isso. Além de o Palmeiras estar melhor preparado fisicamente, o treinador Abel Ferreira utilizou o banco de reservas de forma mais inteligente. Palmeiras, claro, tem um elenco muito superior ao Santos Futebol Clube, mas eu acho que as mudanças do Abel Ferreira foram felizes. Em contrapartida, o Pedro Caixinha não acertou nas mudanças. E eu explico. Um time que quer vencer um clássico não pode ter, no segundo tempo, com mudanças do treinador, o Wendel Silva, Rainer e Lucas Braga. Você não pode, você não vai ganhar um clássico com esses três jogadores jogando juntos. O Rainer de ponta direita é um absurdo, é uma vergonha. O Lucas Braga entrou e foi substituído. Pedro Caixinha disse que, olha, tem costume de fazer isso, de alterar jogadores até com 20 minutos do primeiro tempo. E disse que sentiu que o clima não era muito favorável hoje na Vila Belmiro e isso não vai se repetir. Ou seja, claramente ele se arrependeu de ter colocado o Lucas Braga. Também deu uma cutucada, uma alfinetada no Soteldo, falando que o Soteldo não é um jogador disciplinado taticamente. E não é. O Caixinha tem razão. Hoje nós tínhamos, de um lado, o Soteldo, que era o melhor jogador tecnicamente do Santos, do outro lado, o Estevão, do Palmeiras. O jogador do Palmeiras foi para cima, recebeu falta, cortou para dentro, chamou para a linha de fundo, cruzou, bateu para o gol. E do outro lado nós tivemos o Soteldo, que foi presa fácil da defesa do Palmeiras, teve uma ou outra oportunidade ali, cavou a falta que deu o gol para o Guilherme, mas é muito pouco para um jogador que é tido por parte da torcida como o principal jogador do elenco, como jogador extra classe. Alguns acham, entendem que o Soteldo é craque e não é. Quem é que vive nesse mundo de Nárnia que acha que o Soteldo é craque? O Soteldo é um bom jogador, driblador, com a bola no pé. Mas fora isso, o Soteldo estava lá no ano que o Santos foi rebaixado. Estava no Grêmio que quase foi rebaixado. Enfim, você chegou até aqui. Muito obrigado por curtir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Já sabe, quer ver o vídeo completo aí, sem essa cara feia, essa risada forçada. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca